No episódio de hoje, da série ESC 500 anos, a gente volta ao século XVI, uma viagem incrível, para contar como a antiga ilha, passou a se chamar Ilha de Santa Catarina. Uma história que começa com o navegador Sebastião Caboto, atravessa o mar, passa pela devoção à Santa, de Alexandria e segue viva na memória de todos, na fé, na identidade de todo o Estado. Era uma época de descobertas. Depois de semanas e até meses em alto mar, este pedaço de terra representava um porto seguro para as grandes navegações. Porque aqui eles têm água em abundância, aqui eles encontravam frutas que eram inclusive importantes para a proteção, para a saúde. Esses alimentos frescos ajudavam a enfrentar um dos grandes inimigos das travessias, o escorbuto, uma doença causada pela falta de vitamina C. Mas a ilha também chamava atenção por outro motivo. O litoral era tomado por biguás, aves comuns nesta região. Os primeiros navegadores europeus confundiram esses pássaros com patos. E foi assim que o nome passou a aparecer nos mapas. Eles vão usar o nome do bicho como referência. Então vai ser Golfo dos Patos, Lagoa dos Patos, Terra dos Patos, Baía dos Patos, Porto dos Patos. Mas essa história mudaria em 1526. Em 3 de abril daquele ano, uma expedição partiu da Espanha com a missão de chegar às Ilhas Molucas, no Oceano Pacífico, rota cobiçada pelo comércio das especiarias. No comando estava o veneziano Sebastião Caboto, a serviço da coroa espanhola. No caminho, as notícias sobre riquezas na Bacia do Prata mudaram o rumo da viagem. A frota desceu para o sul e chegou à então Ilha dos Patos. Ao entrar pela Barra Sul, uma das embarcações encalhou. 3 dias depois naufragou. Era 19 de outubro de 1526. Sem a capitania, Caboto ficou por quase 4 meses por aqui. Com a ajuda dos carijós, os europeus conseguiram alimento, abrigo e também madeira para construir uma nova embarcação. Mas o período também foi de tensão. O naufrágio abalou a tripulação e terminou com 3 oficiais desterrados por se oporem a Caboto. A ilha virou estaleiro, porto de apoio e palco da primeira missa em território catarinense. A galeota, construída para seguir viagem, ganhou o nome que fixaria esse território nos mapas, em homenagem à santa do mês em que a expedição ainda estava por aqui, Santa Catarina. Passa a ser um marco, porque ele coloca o nome da ilha, Isla de Santa Catarina, e é 1526. O nome que mais tarde apareceria na cartografia de Diogo Ribeiro e do próprio Caboto seguia uma tradição das navegações espanholas, batizar novas terras a partir do santo celebrado na data da chegada. E a passagem de Caboto pela ilha coincidiu com 25 de novembro, dia dedicado a Santa Catarina de Alexandria. Com o tempo, também ganhou força a versão de que o nome poderia ser uma homenagem à esposa do navegador, Catarina Medrano. Mas nos registros conhecidos, a referência mais sólida é a data religiosa. Mas se eles estavam numa embarcação, passando por problemas de naufrágio,
dificuldades, eu acho que o espírito religioso prevalece. Naquele tempo, Catarina de Alexandria já era uma das santas mais veneradas do mundo cristão. Sua devoção atravessava fronteiras, igrejas e impérios. Estava presente no Ocidente europeu e também no Oriente cristão. No dia 25 de novembro, já se comemorava na Europa, veja bem, no século XVI, durante o forte e rico período do Renascimento, já se comemorava no dia 25 de novembro o dia de Santa Catarina de Alexandria. A força dessa devoção também apareceu na arte. No Vaticano, dentro da Capela Sistina, Santa Catarina de Alexandria foi representada por Michelangelo em O Juízo Final. Entre profetas, apóstolos, mártires e santos, ela ocupa um lugar em uma das obras mais impressionantes da história da humanidade. Mas quem seria essa mulher cujo nome atravessou os séculos para chegar até aqui? Catarina nasceu por volta do ano 287 em Alexandria, no Egito, a cidade mais cosmopolita do mundo antigo, onde se cruzavam a filosofia grega, a teologia cristã nascente e as antigas tradições egípcias. Filha do governador da região, estudou retórica, filosofia, medicina e diversas línguas. Mas o que a distinguia mesmo era uma fé inquebrantável. Tanto que, dentre os seus epítetos, se diz de maneira muito solene nos ritos a ela dedicados, se chama de noiva de Cristo. A tradição conta que aos 18 anos, Catarina foi convocada pelo imperador Maximino a um debate com os 50 maiores filósofos do Império Romano. A intenção era demovê-la da fé cristã. O resultado foi o contrário. Ela os convenceu. Furioso, Maximino mandou queimar os filósofos e aprisionou Catarina. Condenada ao suplício da roda, um instrumento de lâminas que giravam em sentidos opostos, a santa orou. Segundo a tradição, esta roda, de imediato, sem tocar o corpo de Catarina, teria se quebrado, teria se partido. E por isso é um dos símbolos de Catarina. Catarina foi decapitada em 25 de novembro de 305. 4 símbolos a acompanhariam dali para sempre: a roda quebrada, do martírio que não se consumou, a cruz da fé confessada, a palma da santidade e a coroa da nobreza de nascimento. No Oriente, a mais de 10.000 quilômetros, o corpo da santa repousa desde o século IX. O monastério de Santa Catarina, aos pés do Monte Sinai, no Egito, foi erguido no século VI, por ordem do imperador bizantino Justiniano. Ainda hoje é habitado por monges ortodoxos gregos, guardiões de uma das maiores bibliotecas de manuscritos antigos do mundo. No local estaria a sarça ardente da qual Moisés, segundo o livro do Êxodo, ouviu a voz de Deus. Quase 5 séculos depois do batismo, a memória de Santa Catarina de Alexandria ganhou presença concreta em Florianópolis. Uma das relíquias vindas do Monte Sinai está na Igreja Ortodoxa Grega de São Nicolau. Um fragmento da costela da mártir, guardado como símbolo sagrado. A relíquia para nós significa um pedaço daquele corpo que foi deificado, que foi santificado. E essa força da graça que santificou este corpo para nós que está presente nesse pequeno pedacinho do corpo dessa santa.
Outra relíquia está na Capela Ecumênica do Tribunal de Justiça, construída em 2001 para recebê-la. A própria arquitetura do espaço foi pensada como uma mensagem de união. As formas lembram mãos em oração. Os vitrais coloridos representam a diversidade dos povos. E as 5 partes brancas simbolizam os continentes habitados, reunidos em um mesmo gesto de fé e paz. A guarda e responsabilidade de uma relíquia sagrada vai muito além da crença religiosa. Ela atinge valores atuais que a própria Santa Catarina de Alexandria representa. E essa presença dentro de um espaço público torna a história ainda mais singular. O governo do estado de Santa Catarina é o único governo político no mundo que possui a relíquia de um santo. Existem relíquias de santo em igrejas, mosteiros, seminários, conventos ao redor do mundo, mas nenhum num prédio de governo. Assim, a relíquia deixa de ser apenas um objeto de devoção. Passa a ser também um marco de memória, identidade e continuidade histórica. Ela é uma ponte de preservação de história, de memória entre o passado, o presente e o futuro. Ela é uma linha do tempo. Mas essa história ainda não terminou. Até hoje, pesquisadores e arqueólogos tentam localizar, no fundo do mar, os vestígios da embarcação de Caboto, o navegador que mudou o nome desta terra. Sob cerca de 8 metros de sedimentos, pode estar uma parte submersa da origem do nome de Santa Catarina. Você acha que ainda tem uma caixinha de surpresas aí que pode ser um dia, talvez, encontrada? Com certeza, assim, eu acho que o nosso território é uma caixinha de surpresas, né? A gente vai ter esses vestígios, esses sítios arqueológicos em todo o espaço. Provavelmente, além de Sebastião Caboto, né, outros naufrágios que ocorreram e que estão aí registrados. No século XVIII, Santa Catarina virou linha de frente. Portugal ergueu aqui um dos maiores sistemas defensivos da América do Sul. Um conjunto de fortalezas para guardar a ilha contra os espanhóis. São histórias magníficas, né? Vale a pena sempre lembrá-las e louvá-las. Agora, se você quiser assistir, é muito possível. No ND Play fica tudo completamente disponível para você acessar quando e onde quiser.